Nos julgamentos de Nuremberg, foi feita a pergunta a um dos homens sendo julgado: como você fez para que o povo alemão aderisse às suas ideias? Estou parafraseando. Ele disse: foi fácil. Não tem nada a ver com o nazismo. Tem a ver com medo. Você pode controlar as pessoas se puder fazer com que tenham medo. E a ferramenta que o inimigo tem usado desde então, quer dizer, desde o jardim, é algo antigo. Mas o nível de intensidade aumentou dramaticamente nos últimos 18 meses. O esforço em controlar os valores, os pensamentos, a conduta das pessoas por meio do medo é extraordinário. Não sou fã do socialismo. Tenho amigos que são, mas não sou um deles. Socialismo é comunismo em fraldas. Não estou procurando aplausos ou qualquer tipo de apoio. Só quero fazer algumas declarações e sei que vai parecer bem a alguns e não vai parecer tão bem com outros. Pelo menos podemos talvez pensar. O socialismo tem uma ênfase exagerada no governo, em detrimento da responsabilidade humana. O humanismo é a religião do socialismo. O socialismo cultua o santuário dos direitos humanos acima da responsabilidade humana. E os direitos humanos são valiosos, mas nunca podem exceder a responsabilidade humana, ou você acabará em um declínio moral. É vital que você e eu entendamos o que está acontecendo. Não lutamos contra carne e sangue. O objetivo não é incitar algum tipo de movimento ativista, onde lançamos abusos verbais contra as pessoas que discordam. Isso é um absurdo. Porque isso é jogar no campo do diabo. E quando você joga no campo do diabo, não pode vencer. Só podemos vencer no campo de Deus. E é a beleza, a maravilha do Evangelho. O Evangelho tem respostas e soluções para cada dilema humano. Existem pessoas que no fundo do coração querem ter sucesso, mas não sabem como. E por medo, eles aderem a um sistema que lhes promete pão amanhã. Eu vou falar alguns minutos sobre isso, então vamos abrir a Bíblia e vamos falar sobre outra coisa. Eu vou lhe dar a chance de ser purificado pela palavra. Todos vocês que ficarem feridos pelas minhas palavras se recuperarão, eu prometo. Se eu pego o seu carro e dou a alguém que não tem um carro, eu, como governo, chamo isso compaixão, mas não é compaixão até eu dar meu carro. Há muitas coisas que vão sob a ilusão de compaixão e justiça. E, na verdade, elas são o oposto. Meu encargo para essa hora, para esse dia aqui, como povo, possamos discernir e compreender o que está acontecendo. Se tomar os últimos 40 anos e olhar a história dos Estados Unidos e das nações ao redor do mundo, verá uma marcha constante em direção a um governo mundial. Não estou dizendo que estamos perto disso, só estou dizendo que estamos mais perto do que nunca. Então, se ainda não ofendi a todos, dê-me um momento. Só um momento. Eu estou tentando. Sem a marca da besta, você não pode comprar, vender ou fazer negócios. E sem uma vacina, eles querem que você não possa comprar, vender ou fazer negócios. Agora, não estou me opondo às vacinas. Só estou dizendo que este é um ensaio interessante para um problema maior no futuro. Nós temos que ter cuidado com o que aceitamos. Nem tudo que você acredita hoje vai te abençoar. Vou falar diferente. Algumas das coisas que você aceita hoje te custarão amanhã.
A Bíblia diz que o Senhor prospera seu servo e não adiciona tristeza a isso. Quando o Senhor faz isso, não há uma parcela balão. Isso faz sentido? Não é tipo, oh não, quando alguma coisa ruim vai acontecer. Não, ele não opera assim. Quando ele concede a bênção a alguém, isso vem com sustentabilidade em seu sistema. O socialismo é financiado pelo merecimento. Muitos de nós aqui que seriam 100% contra o socialismo, mas aceitamos o espírito de merecimento. O que está acontecendo dentro é, na verdade, o que cria espaço para o socialismo do lado de fora. Andar com esse tipo de sabedoria que decide honrar o Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, de uma forma que é responsável. O Senhor está tão interessado em acréscimo que quando o cara que tinha 1 talento na Bíblia, se lembra? Dos 5 talentos, 2 e 1, ele diz, poderia ter pelo menos posto no banco e ganhar juros. Tudo era sobre acréscimo. Não é sobre o que você recebe, é sobre o que você produz. Sei que isso pode ser levado ao extremo quando criamos um ambiente voltado ao trabalho, e não estou interessado nisso, mas ainda é verdade. Ainda é verdade, porque Deus recompensa de acordo com a atributividade. Como já dissemos várias vezes, já vi o Chris falar, já fiz algumas vezes, que a Terra Prometida é um lugar interessante, porque não era onde eles foram se sentar na praia, tomar chá gelado, esperar a volta de Jesus. Eles tiveram que ir para o deserto, pegaram maná no chão, seguiram a nuvem, mais nada a fazer. Na Terra Prometida, eles tiveram que plantar, tiveram que colher, tiveram que cuidar de rebanhos e todas essas coisas. O ponto é que nunca estamos tão plenamente vivos do que quando estamos caminhando em um desígnio divino, produzindo coisas para a sua glória. Por isso que estamos programados. Agora, é privilégio de uma cultura cuidar dos deficientes, especialmente dos veteranos de guerra que não conseguem mais ter um emprego normal. É nossa responsabilidade cuidar deles. Aqueles que têm deficiência mental e não conseguem, é nosso privilégio. Não estou tirando fora o que o governo está fazendo. O socialismo é como o fogo. É como o fogo de Provérbios, ele nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Não há fim para o seu aumento de poder. É aqui que, como povo, em primeiro lugar, oramos. Em segundo lugar, tenho ouvido cristãos dizendo, perdoe, talvez alguma coisa... Talvez você já disse isso. Ouvi pessoas dizerem, nenhum líder político é meu salvador. Eu não conheço nenhum cristão que alguma vez pensou que algum líder político poderia salvá-lo. Mas, infelizmente, essa declaração geralmente não sempre, mas quase sempre, para alguém que não quer votar ou não quer ouvir de Deus sobre como votar. Eu preciso beber água antes de terminar isso. Portanto, temos responsabilidade de compreender, articular, ouça com atenção, resistir com retidão, aprender como interceder e orar, para compreender quais são os desafios e ter certeza que está resolvido aqui dentro primeiro. Tenho o status mais alto que pode obter com a companhia aérea com a qual voo. Eles nem mesmo dizem como pode obtê-lo. Há status que você obtém por milhas, mas há um status que eles nem falam sobre isso. Você tem que ser convidado. Eu fui convidado. Tenho estado aí por anos. Eu sou grato. Às vezes, o que acontece é que vou pousar tarde em algum lugar, e há um curto espaço de tempo e uma conexão onde eu vou, e eles me encontram na porta do avião, com a placa, é o Sr. Johnson, sim, venha comigo, e me levam e colocam numa Mercedes, e me levam até o próximo portão. É maravilhoso.
até que eu esteja atrasado em um voo, tenho pouco tempo e eles não estão lá. Consegue imaginar a cena? De repente, um presente que eles me deram é aquilo que eu espero. Eu já fui tratado com grosseria em um avião uma vez e pensei, só preciso pegar meu cartão de status para mostrar com quem eles estão falando. Eu não fiz isso. Não vou te contar o que aconteceu. Ele foi extremamente rude. E ele disse, você não é diferente de qualquer outro passageiro. Eu disse, veremos. Então, acho que ele olhou a sua lista para ver quem eu era, meu status. E aquele cara não podia fazer o suficiente por mim ou pelo resto do voo. Sabe, você chega a esses lugares de favor, de bênção e acréscimo. Isso cria um apetite que, se não tomar cuidado, você pode pensar que o mereceu. Eu posso dizer, sim, eu tenho esse status porque gastamos essa quantidade de dinheiro e é assim que, como a companhia aérea faz com quem gasta esse tanto de dinheiro, porque é assim que eles fazem. Pode fazer muitos argumentos para dizer em sua cabeça que você merece algo. E é esse merecimento que criou o espírito de socialismo na Terra. E se pudermos lidar com isso aqui dentro, estaremos posicionados corretamente para lidar com isso aqui fora. Isso faz sentido? Isso é isso que eu estou fazendo. Eu amo a minha Bíblia. Eu amo minha Bíblia. Eu tenho amigos que amam seu governo socialista, desde que sejam abençoados. Mas assim que dizem, você não pode sair de casa por 2 semanas, não é tão divertido. E há algo sobre o controle que devemos ter cuidado para não sucumbir. Sim, estou profundamente preocupado. É sobre isso que falo com o Senhor, é sobre isso que eu oro. Eu fiz uma entrevista a um programa de TV há cerca de algumas semanas, e a garota que estava fazendo a entrevista disse, se você pudesse falar aos líderes da nossa nação, era outro país. Se você pudesse falar aos líderes da nossa nação, o que você diria a eles? Eu disse, tenha coragem. Tenha coragem. Agradeço isso, mas não estou buscando aplausos de nenhum tipo. Busco raciocínio e responsabilidade. Amém. É importante que saibamos reconhecer a raiz de algo que está no sistema político, sem entrar no espírito político. E assim que fizer isso, você será rotulado, será chamado de todo tipo de nome. As pessoas dão rótulos para que eles possam desqualificar sua voz.
você vai precisar de coragem. Eu sinto que o Senhor está querendo de nós, esse tempo é um batismo de coragem para orar em um novo tempo. Por que não fica de pé? Vamos orar sobre isso. Eu vou te dar você todo limpo. Acabei de falar. Então entraremos na palavra e veremos o que acontece. Senhor, eu oro por um verdadeiro batismo de coragem, que nos ajude a viver com sabedoria e compreensão, para saber os tempos, as estações, onde estamos e qual é a sua resposta para um determinado problema, não só o que temos emocionalmente por meio da nossa frustração, mas a verdadeira resposta do reino para que possamos ser construtores e não destruidores, que possamos ser restauradores e não confrontadores. Oro por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Vire-se para alguém e diga, você precisava disso. Abra sua Bíblia, se puder, 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel 1. Há muitos que diriam que Jesus não treinou seus discípulos nesse tipo de coisas. Em vez disso, ele os ensinou como sobreviver nos ambientes governamentais existentes. Isso é absolutamente verdade. Ele ensinou como os empregadores deveriam responder, como os soldados deveriam responder, como os escravos. Ele lhes ensinou como viver o reino no ambiente como estão. Mas ele também disse que o reino dos céus é como o fermento. Não é o fermento como filosofia, é o fermento que ajuda a redefinir o ambiente onde você está. Ele também diz que somos luz e somos sal. Todos esses três elementos afetam o lugar onde estão. O que o Senhor quer para nós não é levantar um movimento político, mas sim um movimento com o coração de servo, onde entremos no sistema e amemos bem as pessoas e permitamos que o reino traga mudanças. Estou tentando identificar algumas das coisas que sinto que o inimigo tem. Ele usa a justiça e a compaixão como fachadas para o verdadeiro cavalo de Troia que traz o ataque de caos demoníaco e perda. Eu disse que tinha acabado, mas aparentemente não. Agora acabei. Posso falar sobre isso novamente, não vou avisar com antecedência porque eu quero que você venha. Vai ser uma surpresa. Acredito que o Senhor está nos dando a oportunidade, o convite de dar à luz a uma nova estação. Acredito que seja do Senhor, mas acredito que exigirá coragem na oração. Falamos mais sobre oração no último ano do que provavelmente em qualquer período de 5 anos que eu tive aqui. Sei que fiz isso repetidamente, eu e os outros. Nossas reuniões de domingo à noite focaram na oração, e não é por acaso. E, de certa forma, gostaria de poder apagar tudo que sabíamos sobre oração e começar de novo, porque a limitamos tanto a uma atividade religiosa que perdemos o fato de que, na verdade, é como respirar. Está respirando. Quando ele disse orar sem cessar, basicamente está dizendo, esse é o mesmo que respirar, só faça o tempo todo. Faça como que seja a expressão normal de quem você é, onde você está na vida. Todos os momentos são bons momentos para orar. Não são palavras especiais, não é esse tipo de coisa. Não é essa petição que sou profissional. É uma comunhão com Deus que às vezes tem palavras. Mas eu acredito que o Senhor, sinto que estamos no limite. Eu continuo pisando na borda aqui. Tenho intercessores orando por mim porque eu estou pisando aqui no limite. Estamos à beira de um avanço significativo na cultura, nas manifestações de avivamento, de uma forma que nunca vimos antes. E eu sinto que estamos no limite. Não exatamente no lugar de transição, mulheres, onde você empurra, mas perto desse ponto onde estamos prestes a dar à luz a algo que ainda não vivíamos antes.
E exigirá um tipo de coragem na oração para que muitos será estranho. É sobre isso que eu quero falar, não do tipo de ainda não tem ou algo assim, é um convite. Há uma história com Ana. Ana, essa mulher que é casada, que não tem filhos e quer muito ter filhos. Portanto, vamos ver a história, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 2. Vou ler alguns versículos, então acompanhem, por favor. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina não tinha filhos. Desculpe, tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, e ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril, e a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E ainda assim fazia ano a ano, todas as vezes que subia à casa do Senhor, a irritava, então ela chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, disse a ela: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Uma pergunta que ela nunca respondeu. Mulher inteligente. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e o sacerdote estava sentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse foi um voto narizeu. Então, continuou orando diante do Senhor com perseverança, e Eli observava. Ana falava com seu coração, os seus lábios moviam, mas não se ouvia a voz. Então Eli achou que estava embriagada. Ele disse: até quando estará embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, pois não tenhas tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados eu tenho falado ao Senhor. Último verso. Então ele disse: vai em paz, porque o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa é uma história extraordinária. Enfatiza para mim o propósito por trás da oração persistente. Porque, biblicamente, eu quero fazer isso no futuro. Biblicamente, temos mandatos para orar uma vez e não pedir novamente. E temos mandatos em orar e continuar pedindo. E ambos estão separados por um capítulo. Jesus ensinou ambos. Existe um propósito para cada um. Embora eu não queira entrar nas diferenças, quero destacar esse aqui. O propósito da oração persistente, em meu pensamento, é uma de duas coisas. Existem poderes demoníacos envolvidos e essa persistência ajuda a quebrar isso. A segunda é que eu preciso ser transformado na pessoa que pode lidar e cuidar bem da resposta. Muitas das coisas às quais oramos, se nos fossem dadas imediatamente, não as cuidaríamos bem. Não lidaríamos bem com elas. Muito do que experimentamos da vontade de Deus em nossa vida, muito do que herdamos, ou provamos ou experimentamos, é determinado pelo que nos tornamos. Muito do que experimentamos em nossa caminhada com o Senhor, as vitórias, as respostas às orações, os eventos extraordinários que acontecem em nossa vida, muito do que experimentamos é determinado pelo que nós nos tornamos. E essa transformação acontece frequentemente nesse tipo de oração. É o tipo de oração que o deixa envergonhado. Mas você já não importa mais. Normalmente ficaria envergonhado. É o tipo de angústia de alma é que não se importa mais
como os outros te veem. Não é fazer uma cena para chamar a atenção. Nada disso. É que estou tão consumido com aquilo que Deus colocou em meu coração que preciso de um romper ou acho que vou morrer. Você vê esse tipo de oração ao longo da história? Se algum dos grandes avivamentos da história, muitas vezes pessoas chegavam a esse tipo de momento em oração. Eles simplesmente não se importavam com mais nada. Eles não se importavam se iam comer novamente, eles não se importavam com todas essas outras coisas que 2 dias atrás talvez consumissem sua atenção, mas nesse momento, a única coisa que importa é aquilo que Deus pôs no meu coração, e não vou me contentar por mais nada. Temos esse tipo de momento aqui. Ana não sabe quando a sua vitória virá. Sabemos que já se passaram anos. Presumo, por causa da maneira como ela estava respondendo aqui, que ela orou a oração para ter filhos por muitos anos. Sabemos que sua concorrente, a outra esposa, teve muitos, então, portanto, sabemos que são anos de esterilidade. Não sei quanto tempo, não sei que tipo de oração ela fez, mas seria lógico que ela tenha feito essa oração antes. Mas algo aconteceu nessa oração. Os antigos falavam sobre esse tipo de oração que te estica. A imagem é que eu tenho que se esticar para alcançar aquilo que Deus prometeu. Existem muitas pessoas, aqueles que sabem melhor do que você, que te dizer que você não precisa fazer isso porque tudo já é seu. E é verdade. Eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É tudo meu, é absolutamente verdade. Efésios 1 declara isso, João 16 declara isso, é tudo meu. O problema é que está em minha conta e não na minha posse. E muitas vezes o que tem em minha conta, que Ele separou por mim, não me é liberado até que me torne o que é necessário para me tornar, para não perder aquela bênção que Deus me deu. Vemos isso ao longo da história. Vejam os reis na Bíblia. Quantas vezes temos um rei herdar o trono e então arruiná-lo alguns anos depois do seu reinado? O que aconteceu? Ele não era igual em caráter ao peso de sua missão. A destruição é certa quando isso acontece. Todos nós temos coisas em nossos corações que quais ansiamos. Duvido que haja alguma pessoa aqui que não tenha orado uma grande oração, uma grande coisa acontecer em sua vida, algo experimentar nos seus tempos. Então, essas orações são nascidas em Deus. Mas, geralmente, grandes coisas não vêm de orações convenientes. Existe algo sobre orações que custam. Não quero dizer chamar a atenção, nada disso. Não quero dizer, estou de jejum e sei que vou alcançar. Não quero dizer isso. Quero dizer o tipo em que é você e o Senhor. Existe alguma coisa da dificuldade que o ajuda a enfrentar a realidade. Estou nisso para conhecê-lo. Não estou nisso só pela bênção. E a dificuldade separa esses dois grupos de pessoas. Algumas desaparecem assim que as bênçãos param. O ouro para de cair dos tetos, seja o que for. A próxima coisa que eles estão esperando que aconteça. E então, indo buscar outra bênção. Mas a quem seguem é Jesus. Quando a dificuldade chega, é a hora de intensificar o clamor. Deus, você disse. Você disse. E aqui ela está orando, coisas que nem consegue pronunciar, não havia palavras. Ela estava angustiada, seus lábios estão se movendo, mas seu coração está profundamente angustiado. Os atletas diriam, eu dei tudo que tinha. Significa, eu fiz tudo que eu podia ter feito para poder ganhar aquele jogo. Dei tudo em campo. É esse tipo de oração. Não sabemos se havia uma multidão ali, não sabemos se Eli estava ali o tempo todo. Ele pode ter entrado depois de que ela estava lá há algum tempo. O que nós sabemos é que ela pôs tudo. E foi esse tipo de oração que a posicionou ela para o tipo de solução de Deus. É o seguinte, como o Mário Murillo nos disse anos atrás, ela queria um filho.
Deus queria um profeta. Quando ela estava disposta a se alinhar com o coração de Deus, ela teve o romper. É o que a angústia de alma faz, te coloca em posição como Ana. Ana agora vai devolver a Deus exatamente o que ele deu a ela. Aos 5 anos, ela leva Samuel, o filho que teve, ao templo, para ser profeta do Senhor, para Israel. História extraordinária. Isso é o que Abraão fez. Ele teve que colocar Isaac no altar. Às vezes, tem que pegar aquilo que Deus que desejou e perceber, eu só quero ser parte do que está fazendo. Se eu tiver que devolver, eu devolvo. Eu só quero estar no centro da obra de Deus na terra. E coloco de volta em suas mãos tudo que me deu. É o processo de viver entregue a Ele. É o processo de ser esticado naquele lugar onde, às vezes, nem há palavras. Às vezes, é só a angústia, a dor no coração. Isso não significa que vivemos num lugar de desânimo contínuo, ou seja o que for. Não estou te convidando a isso. Só estou dizendo, escolha seus momentos. E quando Deus colocar essa coisa em seu coração, chegue diante dele e derrame tudo ali. Deixe tudo lá. E pegue aquilo que Deus prometeu. Cada um de nós precisa desse tipo de momentos. Não acho que seja um tipo de oração cotidiana. Não. Eu não poria isso sobre você. Mas eu diria que todo mundo precisa desse tempo em algum momento de sua vida, quando nada mais serve. Nada. Nada vai te satisfazer, nada mais serve. Meu clamor por você e por mim é pelo batismo de coragem. É essa postura firme. Essa postura firme para posicionar quando outros não se posicionam. Essa postura que diz, quer saber? Não pareço um vencedor agora, mas cheguei muito longe para desistir. Eu devo me apegar ao que Deus disse. E se chegar ao fim da minha vida e o meu clamor não foi alcançado, oro para que os meus filhos o continuem e o vejam se concretizar. Todos nós temos um propósito de avançar na terra. O Senhor nos descreveu como sal e luz, e o reino é o fermento para ter impacto e efeito ao seu redor. Não é por disputa política e essas coisas. É amando bem as pessoas, mas agindo de forma inteligente e intencional para trazer mudança. Provavelmente é o suficiente. Você sobreviveu, parabéns. Todos vão ganhar um sorvete de casquinha na porta. O Chris vai pagar. Vamos nos levantar e orar. Está fazendo o pedido de que tipo de sorvete você quer? Desculpe, Chris. Oh, Senhor. Vamos orar juntos. Deixe-me te ouvir orar. Vamos orar juntos por um batismo de coragem. Uma coragem a ser liberada sobre nós que afeta nossa oração. Levante suas vozes. Sim, Senhor.
Grande coragem. Grande batismo de coragem. Grande batismo de coragem, Deus. Grande batismo de coragem, Pai. Pai, eu oro que o Senhor nos dê um novo derramamento na área de coragem. Que, como povo, possamos ter um posicionamento firme, que não seja desagradável, mas firme e que esteja de acordo com os princípios do reino que nos revelou. Oro para que seja contagioso e que nos dê a compreensão para articularmos bem, dê-nos a unção dos filhos de Isacar, que entendem os dias em que vivem, as estações, os tempos em que vivemos. Oro para que haja, na vida de oração dessa igreja, o nascimento de um novo tempo, o virar de uma página, o virar de uma página, o virar de uma página. Um novo tempo começa. Oro isso pela honra do nome de Jesus.